Afonso, com todo o respeito, na era da telemetria de precisão, sua audição não vale nada. Deixe os diagnósticos para os equipamentos. Essa frase, dita com um sorriso de canto de boca, ecoou na sala de controle como um estalo de chicote. Na minha frente, a tela gigante mostrava gráficos perfeitos, linhas verdes estáveis, números que gritavam eficiência e segurança. Ao lado da tela, estava Felipe, o novo engenheiro-chefe, 30 anos de idade, com um tablet na mão e um diploma brilhante na parede, mas com os ouvidos de um surdo para o que realmente importava. Ao redor, a equipe de operações, jovens como ele, desviavam o olhar, alguns com pena, outros com um pingo de zombaria. Naquele momento eu não era Afonso, o mecânico com 40 anos de casa. Eu era um fóssil, uma relíquia barulhenta numa era de silêncio digital. E o som que só eu conseguia ouvir, um assobio finíssimo, quase um fantasma sonoro vindo do coração da nova turbina alemã, era, segundo eles, apenas o ruído da minha própria obsolescência. Meu nome é Afonso. Tenho 62 anos. Minhas mãos são um mapa de cicatrizes e calos. Cada marca uma história, uma lição aprendida com metal quente e graxa. Há 42 anos eu caminho pelos corredores desta usina de energia. Eu vi geradores serem instalados e depois se tornarem peças de museu. Conheço o cheiro de cada corredor, a vibração de cada placa de aço no chão. Para a maioria das pessoas, uma usina é uma cacofonia de barulhos industriais. Para mim, é uma orquestra. E eu, por toda a minha vida, fui o maestro que não lê partituras, mas que sente a música. Eu aprendi a língua das máquinas. Elas falam, elas sussurram quando estão com sede de óleo, gemem quando uma engrenagem está cansada, cantam quando estão em perfeita harmonia, e elas gritam, pouco antes de morrer. Minha audição não é sobre-humana, como diz a lenda entre os funcionários mais antigos. Ela é apenas atenta. É o resultado de uma vida inteira passada em silêncio, ouvindo. Antes de contar o resto desta história, que ainda me causa um frio na espinha, quero agradecer ao canal A Carta na Manga por me dar voz. Se você também valoriza a experiência, o conhecimento que não vem nos livros, mas na pele, já se inscreve aí para fortalecer o nosso lado. Acredite, no final, vocês vão entender que o som mais importante nem sempre é o mais alto. A chegada de Felipe, 6 meses antes, foi como a chegada de um novo software que promete resolver tudo, mas que não é compatível com o sistema antigo. E o sistema antigo, no caso, éramos eu e mais uma dúzia de veteranos. Ele vinha com um currículo impecável, mestrado na Alemanha, especialista em otimização de processos e telemetria. Sua primeira reunião geral foi um show de palavras que eu mal entendia. KPIs, Machine Learning, manutenção preditiva baseada em dados. Ele andava pela usina não olhando para as máquinas, mas para a tela do seu tablet, que recebia informações em tempo real de centenas de sensores que ele mandou instalar. Para ele, nós éramos a variável humana imperfeita, o erro a ser eliminado da equação. Lembro-me de uma vez, umas 2 semanas depois que ele chegou. Eu passei pela bomba de refrigeração do setor 3 e ouvi. Era um clique sutil, um estalo metálico no final de cada ciclo, quase inaudível por causa do ruído do motor principal. Era o som de um pino de cisalhamento começando a sofrer de fadiga de material. Fui até a sala de controle. Felipe estava lá, orgulhoso, mostrando a um diretor os seus gráficos. "Engenheiro", eu disse, esperando o momento certo. "A bomba do setor 3 está com um som de fadiga no pino. Melhor programar uma parada para troca." Ele nem tirou os olhos da tela, apenas ampliou o gráfico da bomba. "Os sensores de vibração e temperatura estão perfeitos, Afonso. Nenhuma anomalia. O sistema diz que ela está operando com 99,8% de eficiência." Eu insisti. "O sistema não ouve o estalo, senhor. Eu ouço." Ele finalmente olhou para mim e foi a primeira vez que vi aquele sorriso de desprezo. "Obrigado pela sua intuição, Afonso.
Mas vamos confiar nos dados, ok? Uma semana depois, no meio do turno da noite, o pino se partiu. A bomba travou, superaqueceu e causou uma parada de emergência que custou R$ 80 mil em reparos e perda de produção. No relatório, Felipe descreveu o incidente como uma falha estocástica imprevisível, não detectável pelos protocolos de monitoramento atuais. Ele nunca admitiu que o velho mecânico surdo tinha avisado. Essa era a dinâmica. Eu avisava baseado no que eu ouvia, no cheiro de um rolamento prestes a fritar, na leve mudança de tom de um motor. Ele me ignorava, baseado nos seus gráficos verdes. A nova turbina alemã, de R$ 5 milhões, era a sua obra-prima. A joia da coroa da sua gestão data-driven. Era uma máquina magnífica, silenciosa, eficiente. Mas desde o primeiro dia de testes, eu ouvi algo a mais. Era um assobio harmônico. Não era um barulho de defeito, não era um rangido. Era um som quase musical, uma nota aguda e pura que pairava sobre o zumbido grave do motor. Para qualquer outro, era parte do som normal de operação. Para mim, era uma nota errada na sinfonia. Era o som de uma peça, minúscula que fosse, girando numa frequência ligeiramente diferente do resto do conjunto. Era o som de um desalinhamento de rolamento, um desalinhamento tão sutil, tão microscópico, que não gerava vibração nem calor suficientes para disparar os sensores de Felipe. Eu relatei isso 3 vezes. Na primeira, ele mandou um técnico júnior verificar, e o rapaz voltou dizendo que estava tudo nos parâmetros. Na segunda, Felipe me respondeu por e-mail, anexando um PDF de 200 páginas do manual alemão, com a frase: Afonso, por favor, se atenha aos procedimentos operacionais padrão. E a terceira vez foi ali, na sala de controle, no dia da calibração final, quando ele decidiu me humilhar na frente de todos. Aquele assobio, para mim, era um grito de socorro sussurrado. Para Felipe, era apenas o som do meu silêncio. O dia da ativação total da turbina era um evento. Diretores da matriz, a imprensa local, todos estavam lá. Felipe era o mestre de cerimônias, exibindo seus gráficos em tempo real como um troféu. Eu não fui convidado para a sala de controle. Estava no meu posto, na oficina, com o coração apertado. Eu podia sentir a usina inteira vibrando de um jeito novo. E por baixo de tudo, eu ainda ouvia, ou talvez sentia aquele assobio. Por volta das 3 da tarde, quando a usina operava em capacidade máxima para suprir o pico de demanda da cidade, a nota mudou. O assobio finíssimo começou a subir de oitava. Deixou de ser um fantasma sonoro e se tornou um zumbido agudo, como o de uma asa de mosquito amplificada 1000 vezes. Eu larguei minhas ferramentas e corri em direção à sala da turbina, meu peito gelado. Eu sabia o que aquilo significava. A frequência estava atingindo um ponto de ressonância crítica. O atrito, antes insignificante, estava se multiplicando exponencialmente. O calor estava sendo gerado mais rápido do que podia ser dissipado. Os sensores ainda não viam nada, porque a falha não estava acontecendo de forma linear, mas sim catastrófica. Quando eu estava a 50 metros do corredor principal, o zumbido se transformou em um guincho ensurdecedor, um grito de metal sendo torturado até o seu limite. As luzes da usina piscaram 1, 2 vezes. O chão tremeu com uma violência que eu nunca senti em 40 anos. E então veio a explosão. Não foi um bang, foi um trovão gutural, um rugido que pareceu rasgar o próprio concreto. Um clarão laranja engoliu a janela no fim do corredor, seguido por uma onda de choque que me jogou contra a parede. O mundo ficou em silêncio por um segundo, um silêncio total e aterrorizante. O silêncio da morte da usina. E então, os alarmes começaram a gritar todos de uma vez, luzes de emergência vermelhas pintando as paredes em um cenário de inferno. A orquestra estava morta. Corri para a sala de controle. O caos era total.
Monitores exibiam mensagens de erro em cascata. Felipe estava pálido, branco como papel, tocando na tela do seu tablet rachado, como se não acreditasse no que via. Seus engenheiros corriam de um lado para o outro, gritando jargões, falando em bypassar o sistema, isolar a cascata, mas ninguém fazia nada. Eles eram generais de um exército digital cujos soldados tinham acabado de virar fumaça. A cidade inteira estava às escuras. A rede elétrica regional corria o risco de um colapso em cascata se não conseguíssemos isolar o estrago. E o estrago era imenso. A turbina de 5 milhões de reais era agora uma escultura de metal retorcido, fumaça preta e óleo vazando pelo chão. A carcaça externa, feita para suportar pressões incríveis, estava aberta como uma lata de sardinha. O problema imediato, além da falta de energia, era estrutural. A máquina retorcida estava instável. Havia o risco de um colapso secundário que poderia danificar os geradores adjacentes, transformando um desastre em um apocalipse. A equipe de resgate e os bombeiros chegaram, mas pararam na porta. Ninguém sabia como desmontar aquele monstro. Onde cortar? Onde estavam os pontos de tensão? Um corte errado poderia liberar uma placa de toneladas de aço como uma guilhotina. Felipe e sua equipe olhavam para os diagramas no computador, mas os diagramas mostravam uma turbina perfeita, não aquele emaranhado de destroços. Os dados deles eram inúteis. A teoria deles tinha virado fumaça junto com o rolamento. Em meio ao pânico, ao som dos alarmes e aos gritos, eu me sentia estranhamente calmo. O barulho era externo. Dentro de mim, havia o silêncio do propósito. Eu caminhei através da sala de controle, ignorando os engenheiros que esbarravam em mim. Passei por Felipe, que nem me viu, seus olhos vidrados no desastre que ele criou. Fui até a minha velha oficina, o único lugar que ainda parecia ter ordem. Abri minha caixa de ferramentas, o metal frio e familiar sob meus dedos. Passei por chaves de boca, torquímetros, micrômetros. E então, peguei o que eu precisava. Não era uma ferramenta de precisão. Era um martelo de aço, com um cabo de madeira polido pelo uso. Simples, antigo, analógico. Voltei para a cena do desastre. O chefe dos bombeiros estava discutindo com Felipe, que gaguejava sem respostas. Eu passei por eles e me aproximei da carcaça fumegante da turbina. O ar estava pesado, com o cheiro de ozônio e metal queimado. Eu olhei para a montanha de destroços, não como um problema, mas como um corpo a ser examinado. E então eu fiz o que sabia fazer. Eu encostei meus dedos na placa de aço mais próxima para sentir a vibração. E com a outra mão dei uma batida leve com o martelo. Ting! Um som limpo, agudo. Me movi 1 metro para a direita e bati de novo. Tonk! Um som mais grave, menos ressonância. Significava que havia uma fratura interna ali, absorvendo o som. Um jovem engenheiro, um rapaz chamado Ricardo, que às vezes me pedia conselhos escondido, se aproximou. "Seu Afonso, o que o senhor está fazendo?" Ele sussurrou. Eu não olhei para ele. Fechei os olhos para me concentrar melhor. "Estou ouvindo", eu disse. "Estou fazendo um mapa." Bati de novo. Tud. Um som morto. Aquele ponto estava sob imensa tensão, prestes a ceder. "Não cortem aqui", eu disse em voz alta para ninguém em particular. O chefe dos bombeiros se virou e me olhou, primeiro com irritação, depois com curiosidade. Eu continuei meu trabalho, batendo, ouvindo, mapeando. Ting, tonk, tud. Para eles, era um velho louco batendo em metal. Para mim, era uma ultrassonografia. Eu estava usando a ressonância do som para encontrar as linhas de fratura invisíveis, os pontos seguros para o corte, as áreas de estresse que precisavam ser escoradas. Eu estava, mais uma vez, ouvindo a máquina. Mesmo em sua morte, ela ainda falava comigo. O chefe dos bombeiros, um homem prático como eu, pareceu entender. Ele mandou seus homens ficarem em silêncio. Naquela catedral de caos, um silêncio tenso se instalou,
quebrado apenas pelo som do meu martelo. Aqui, eu disse apontando com a ponta do martelo, podem começar a cortar nesta linha. O metal está sólido, vai aguentar. A equipe de resgate, hesitante, trocou olhares, mas o chefe fez um sinal de positivo. As serras de alta potência ligaram e o corte começou exatamente onde eu indiquei. Deu certo. Uma seção enorme da carcaça foi removida sem nenhum incidente. O silêncio que se seguiu foi de puro espanto. Felipe observava de longe, seu rosto uma máscara de incredulidade. Eu continuei. Agora precisamos escorar aquela viga. O som dela está oco. Ela está segurando o peso de todo o bloco do motor. Em 2 horas, trabalhando sob minha orientação sonora, a equipe de resgate fez o que parecia impossível. Eles desmontaram o coração da turbina destruída com a precisão de uma cirurgia, garantindo a segurança do local e abrindo caminho para a investigação e o futuro conserto. Quando a última peça perigosa foi removida e o local foi declarado seguro, um dos bombeiros mais jovens, coberto de fuligem, veio até mim e estendeu a mão. "Obrigado", ele disse. "O senhor nos salvou de um belo problema." E então, algo incrível aconteceu. Um dos técnicos da minha equipe começou a bater palmas. Um aplauso lento, solitário, depois outro se juntou. E mais outro. Em menos de 1 minuto, todos os operadores, técnicos, bombeiros, a velha guarda e a nova geração estavam aplaudindo. Não era uma ovação barulhenta, era um aplauso ritmado, respeitoso. Era o som do reconhecimento. Eu olhei para Felipe. Ele estava parado, sozinho, no meio da sala de controle. Ninguém olhava para ele. Seus gráficos, seus dados, sua telemetria, nada daquilo importava mais. Ele não foi demitido na hora, mas sua autoridade havia se desintegrado. Ele se tornou um fantasma, uma nota dissonante na nova harmonia da usina, uma harmonia construída sobre o respeito mútuo. Hoje, estou a 1 semana da minha aposentadoria. A usina ainda está em reparos, mas a cidade tem luz. Felipe foi transferido para um cargo administrativo em algum escritório longe daqui. Ninguém mais ouviu falar dele. O martelo que eu usei naquele dia está em uma caixa de vidro na nova sala de treinamento, com uma pequena placa que diz: "A ferramenta mais precisa é a experiência." Eles me pediram para ficar, para dar cursos, para ensinar os mais novos a ouvir. Eu aceitei dar alguns treinamentos antes de ir. Minha vida inteira, eu pensei que estava apenas consertando máquinas. Naquele dia, eu percebi que estava guardando uma sabedoria. A tecnologia é uma ferramenta fantástica, poderosa. Ela pode ver mais longe, calcular mais rápido, medir com mais precisão do que qualquer ser humano. Mas ela não tem intuição. Ela não tem 40 anos de experiência sentindo a vibração do chão da fábrica. Os dados podem te mostrar um problema quando ele já é um fato. A sabedoria te permite ouvi-lo chegando, quando ele ainda é apenas um sussurro. A maior lição que eu aprendi não foi sobre motores ou rolamentos, foi sobre humildade. A arrogância de acreditar que o novo sempre invalida o antigo é o caminho mais rápido para o desastre. O verdadeiro gênio não está em descartar o passado, mas em saber como integrá-lo ao futuro. Essa foi a minha história. O som daquela explosão nunca vai sair da minha cabeça, mas o som do respeito que eu ganhei naquele dia, o som daquelas palmas, esse som é muito mais alto. E você já foi subestimado no seu trabalho? Tem uma habilidade, um conhecimento prático que as pessoas com diploma descartam como intuição ou coisa antiga? Deixe a sua história aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma delas. E se você quiser ouvir mais relatos como o meu, de gente que provou seu valor quando ninguém mais acreditava, se inscreva no A Carta na Manga, porque às vezes a audição de um velho mecânico vale mais do que 5 milhões em sensores. A gente se vê.